Boa tarde a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e eu vou ler no livro de João, capítulo 11, versículo 25 ao 26. E João, capítulo 11, o número 11 significa os 10 mandamentos falando para nós. E os 10 mandamentos é o próprio Senhor Jesus. É por isso que em João 11, em João capítulo 11, versículo 25, Jesus está falando e disse assim, ó. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Então, irmão, quando Jesus diz todo aquele que vive e crê em mim não morrerá, ele está falando daqueles que vivem praticando os mandamentos, que são os 10 mandamentos. Jesus Cristo, ele é os 10 mandamentos. Jesus disse assim, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Por quê? Porque Jesus, ele é os mandamentos. Então, você dizer que você ama Jesus Cristo e não guardar os mandamentos, isso faz de você um mentiroso, um falso. Por aí você vê qualquer religião que contrariar os 10 mandamentos é falsa e é de Satanás e não provém de Deus. Isso inclui religião católica, inclui umbanda, quimbanda, todo tipo de espiritismo. Jesus Cristo, ele é os 10 mandamentos. Jesus falou assim, sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Quando Jesus disse sede simples como a pomba, ele diz sede simples como o Espírito Santo de Deus é, porque o Espírito Santo de Deus pousou sobre o Senhor Jesus Cristo no batismo em forma de um pombinho, que são os 7 Espíritos de Deus. Então Jesus, ele é o mandamento do sábado, ele é o 7º Espírito de Deus. E quando ele diz sede prudente como a serpente, ele estava dizendo sede prudente para obedecer conforme está escrito nos outros 9 mandamentos. Por quê? Porque o número 9 no hebraico é a serpente. O número 9 no hebraico é a serpente, que são os 9 mandamentos, a sabedoria para reinar, para criar uma família em amor, verdade e sabedoria. Por isso que Jesus também disse assim, a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida. Por quê? A porta é Jesus. Jesus é a porta para você entrar para o reino de Deus. E o caminho apertado são os 9 mandamentos. Se você caminhar dentro dos 9 mandamentos, que é o caminho apertado, que simboliza o aperto da serpente, por isso que Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem. Ele está falando que ali seria levantado aquele que é o verdadeiro mandamento de Deus, que é ele. Então, se você caminhar dentro dos 9 mandamentos, que é o caminho apertado, você chega a Jesus Cristo, que é o 7º Espírito de Deus, a porta estreita, e entra para a vida eterna. Se você vier com bagagem, você não vai passar no caminho apertado e não entrará na porta estreita. Portanto, irmão, crer em Jesus, aceitar Jesus, é invocar o nome de Jesus e obedecer os outros 9 mandamentos. Jesus é o mandamento do sábado, com os outros 9 mandamentos. 10. Jesus é o 7º Espírito de Deus, o 7º Espírito de Deus com os 9 mandamentos. 16, que é o leão da tribo de Judá. Então, qualquer religião que contraria os 10 mandamentos é falsa e é culto ao demônio. A Igreja Católica, principalmente, a Bíblia é muito clara em falar. A Bíblia descreve todo culto que você faz a ídolo, a imagem de escultura é culto ao demônio. Deus não aceita isso. Nem os anjos da Bíblia aceitaram adoração. Quando João prostrou para adorar, eles rejeitaram e disse, não faça isso. Então, irmãos, quem segue essas religiões católicas, espíritas, essas coisas, não tem salvação. A salvação é só no nome de Jesus e dentro dos mandamentos, que são os 10 mandamentos. Boa tarde a todos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e orem por mim que eu também sou pobre e necessitado. E foge de qualquer igreja, de qualquer religião que não pratica os 10 mandamentos. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo.